Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao primeiro vídeo do nosso canal. Esse canal que foi criado para aproximar, para ajudar vocês a alcançarem o mais rápido possível no que depender de mim, o sonho de passar na universidade muito concorrida, num curso muito concorrido, às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. E o primeiro tema que eu pensei para abrir o canal é um tema que é o fundamento, é a base para tudo que vem depois, que é como se preparar adequadamente para uma prova de ciências humanas de qualquer vestibular. Aqui a gente vai falar um pouco mais do Enem, a gente vai focar mais na lógica das competências e habilidades, a gente vai falar mais disso. Mas isso se aplica a qualquer vestibular que eu falar aqui, tá certo? E eu pensei em falar nesse tema porque, olhando os vídeos do YouTube e, enfim, de outros lugares aqui na internet, a internet tem esse problema, né? De que as pessoas que são mais ouvidas, que têm mais público, não são necessariamente as pessoas que têm mais propriedade para falar daquele assunto, que mais estudaram aquele assunto. São simplesmente as pessoas que convencem, são as pessoas que geram identificação, são as pessoas que engajam. E muitas vezes certas ideias, certos preconceitos são criados sobre como a prova de ciências humanas funciona e de como a gente deve fazer para pontuar alto na prova de ciências humanas, que mais atrapalham esses conceitos e essas ideias do que ajudam, na minha opinião. Então, eu achei interessante que a gente começasse primeiro comentando sobre esses problemas, desconstruindo esses problemas, e depois eu queria apresentar para vocês aqui, de uma forma bastante estruturada, bastante simples de entender, clara, eu espero, mas um pouco mais difícil de aplicar, porque exige um certo esforço, de como se preparar de forma adequada para uma prova de ciências humanas. Beleza? Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o professor Blanes, sou professor de História, Filosofia e Sociologia e já atuo aí há alguns anos em cursinhos, em colégios de alto desempenho. E como eu falei para vocês, a ideia desse canal é aproximar vocês do sonho de passar na universidade. Então, vamos lá, vamos para os problemas. O primeiro problema que eu separei para a gente, que é um problema que eu ouço muito, não só na internet, mas eventualmente vocês me falam isso presencialmente, já vi também certos professores falando isso, é a ideia de que a prova de ciências humanas do Enem é uma prova de interpretação, ou seja, é uma prova só de interpretação. E aí deixa eu falar sobre isso. Sim, gente, qualquer prova, seja de natureza, seja de matemática, seja de humanas, seja de linguagens, é uma prova de interpretação. Qualquer prova, a gente vai ter que ler texto, a gente vai ter que ler dados e utilizar as ferramentas que nós temos para interpretar aquilo e chegar na resposta correta, seja marcando a alternativa, sendo escrevendo uma questão dissertativa. Então, gente, isso é uma definição que nem faz sentido. Mas eu sei o que as pessoas estão dizendo, né? Na maior parte das vezes estão querendo dizer que basta treinar a interpretação de texto e você dá conta da prova de ciências humanas. Gente, muito cuidado. Muito cuidado. Quem fala isso ou é ignorante, ouviu isso em algum lugar e está simplesmente replicando, ou é uma pessoa que está numa situação muito específica, de ter uma boa formação no ensino médio, ou de ter uma capacidade cognitiva, um raciocínio, uma capacidade de adquirir informação e repertório tão alta, mas tão alta, que ela consegue fazer isso. Mas a grande verdade é que isso não é replicável. Isso não serve para todo mundo. Então, não é tão legal se ancorar nesse tipo de compreensão. Não é uma prova só de interpretação. Vocês precisam de repertório para poder interpretar o mundo, para poder interpretar as questões, certo? E aí, com isso, a gente entra no segundo ponto, que é uma oposição que as pessoas fazem, muitas vezes, entre o estudo por conteúdo
ou o estudo pelas competências e habilidades? Eu vou colocar aqui habilidades, mas entenda que eu estou falando de competências e habilidades. Ou seja, existem pessoas que argumentam que basta você estudar muito bem o conteúdo e com o estudo do conteúdo você vai conseguir ser aprovado em qualquer vestibular, né? Muito cuidado com essa visão, certo? Porque provas como o Enem e outros vestibulares que são mais baseados nas competências e habilidades, elas não exigem o conteúdo simples, o conteúdo puro. Elas exigem uma espécie de encontro entre certo repertório com as habilidades e as competências. Então, pense no seguinte: abandonem essa oposição que geralmente se faz entre conteúdo e entre competências e habilidades e pensem que vocês têm que adquirir repertório. Essa é a palavra. Repertório. Repertório sociocultural, repertório filosófico, repertório artístico, repertório cultural, enfim. E quando eu falo sobre adquirir repertório, e aí agora eu vou falar mais diretamente da prova do Enem e talvez isso se aplique também na prova da Unicamp. Quando eu falo sobre repertório aqui, eu estou falando sobre adquirir uma visão de mundo cada vez mais rica. É ser capaz de olhar para certos fenômenos, sejam fenômenos históricos, sejam fenômenos sociais, sejam questões filosóficas, e olhar com a capacidade cada vez mais aprofundada, cada vez mais crítica. Então, assistir uma boa aula, ler um bom livro, ouvir um podcast é contribuir cada vez mais para formar um repertório. E quando a gente forma um repertório, a gente constrói uma visão de mundo rica, certo? Vou colocar entre aspas, mas vocês estão me entendendo, né? Construir uma visão de mundo rica é na prática, gente. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está estudando, sei lá, Primeira República, República Velha no Brasil, ter uma visão de mundo rica não é conhecer todas as causas e consequências de todas as revoltas e guerras que tem na República Velha. Né? Conhecer todas as causas e consequências da Guerra de Canudos, da revolta da vacina, todas as datas, todos os tópicos. Não é isso. É, por exemplo, compreender que durante a Primeira República houve uma problemática gigantesca sobre a questão da cidadania. Muitas pessoas, a maior parte da população, na verdade, era excluída dos direitos que ela deveria ter. Então, o voto era um grande problema, existia o voto de cabresto, as pessoas não tinham acesso a coisas básicas e por isso elas se revoltavam. Então, a Guerra de Canudos foi um exemplo disso, a revolta da vacina foi um exemplo disso. E outra coisa que é interessante é ter a capacidade de comparar os eventos do passado com os dias de hoje, certo? Isso é ter uma visão de mundo rica, certo? Uma outra coisa que ajuda demais na prova do Enem é a aquisição de vocabulário. Eu já cansei de ver muitos estudantes que têm o conhecimento sobre determinado período histórico, sobre determinado pensador, e acaba se perdendo porque não compreendeu um termo em específico de alguma questão. Então, assim, muito importante adquirir vocabulário. Entender o que é que significam esses conceitos filosóficos que são muitas vezes complexos. Ontologia, metafísica, ideologia, empirismo, racionalismo, enfim. Buscar sempre aprender novos termos, novos conceitos. E quando vocês estiverem fazendo uma prova, treinando, né, e identificarem algum termo que vocês não entendam, dá uma pesquisada sobre esse termo, anota a definição, porque isso é fundamental. Formular um vocabulário sobre os temas que aparecem, sobre os termos que aparecem no Enem e nos outros vestibulares. É fundamental para pontuar bem, certo? Então, pensem, gente, que isso aqui que eu apresentei para vocês, o repertório que vocês vão chegar, essa visão de mundo rica, esse vocabulário muito rico,
é meio que o substrato, são as armas que você tem, basicamente, para chegar no vestibular e pontuar bem. Só que tem um segundo ponto aqui, né? Uma vez que a gente tem um repertório, uma base adquirida, a gente tem que conhecer como é que a prova é formulada. Ou seja, a gente tem que ir lá, ler e conhecer o edital de cada prova. E aí, no caso do Enem, o edital, talvez vocês já tenham ouvido falar, é um documento chamado Matriz de Referência. Essa matriz de referência não tem lá só os assuntos das humanas, tem os assuntos de todas as áreas. Mas como a gente vai falar aqui de humanas, né, eu vou focar nisso. E basicamente, a matriz de referência, ela é organizada a partir da lógica das competências e habilidades. Para quem não sabe, tem 6 competências na área de ciências humanas e cada uma dessas 6 competências tem 5 habilidades, totalizando no final 30 habilidades, certo? Se vocês quiserem que eu faça uma aula, um vídeo um pouco mais detalhado sobre as competências e habilidades, já fala aí nos comentários. Mas o que eu quero dizer sobre isso? Esse é o momento, quando vocês vão conhecer sobre a matriz de referência, as competências e habilidades, é o momento de se preparar estrategicamente para como a prova cobra determinados assuntos, determinados temas. Porque o grupo de especialistas, de professores que formulam as questões do Enem, eles se orientam pelas habilidades e competências. Tipo assim, literalmente, eles pegam, leem uma habilidade, sei lá, habilidade de interpretação de fontes documentais. E eles pensam, pô, como que eu posso conectar essa habilidade com algum tema, com algum assunto que é visto no ensino básico? Então é sempre uma conexão entre a habilidade e algum tema, algum assunto, algum conceito que é fundamental para o ensino básico. É sempre essa ideia. Então percebam como não dá certo se a gente só estudar conteúdo, porque a gente fica despreparado estrategicamente para a prova. E também não dá certo se a gente só conhecer as competências e habilidades, porque a gente precisa ter um substrato para ir poder fazer a prova. Certo? Então, adquirir o repertório, conhecer como é a matriz de referência, aí é a hora de fazer prova. É a hora de treinar. Certo? Então, eu vou apresentar para vocês aqui agora, estruturado, como que vocês vão fazer para se preparar para uma prova de ciências humanas. Então, como fazer? Primeiro ponto, a gente já disse, aquisição de repertório, ok? Aquisição de repertório é assistir boas aulas, ler bons livros, assistir filmes, ouvir podcasts. Isso é aquisição de repertório. Essa aquisição de repertório não é importante só para a prova de ciências humanas. Eu poderia falar que é importante para a vida, e é verdade, mas vou deixar isso de lado. Vamos para a parte mais pragmática. É muito importante para a redação. Gente, se vocês têm muito repertório adquirido, vocês conseguem escrever sobre qualquer tema. Qualquer problema social do Brasil, tem algum pensador ou pensadora que já refletiu sobre isso. Conhecer sobre a história do nosso país é conhecer sobre a origem dos problemas sociais, é conhecer sobre as questões que atravessam a gente hoje. Então, ter repertório, ter conhecimento de mundo, ter uma visão de mundo rica, é algo que é indispensável. Beleza, passou por esse processo de assistir boas aulas, de ter contato com esse repertório? Ponto 2, prática de prova. Ou seja, treino. É aqui o momento de vocês irem conhecendo como é que funcionam as habilidades e competências. Né? Então, ter contato com a matriz de referência, procurar fazer listas de questões que estejam separadas por habilidades e competências, para ir pegando determinados padrões da prova. Inclusive, quem tiver interesse, eu tenho um grupo do WhatsApp em que eu compartilho uma série de listas. Se você tiver interesse, eu vou colocar aqui na descrição. E esse aqui é o momento do treino. Treino, 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 fazer questão, fazer questão. E é o seguinte, vocês estão fazendo questão e se vocês estão treinando, é natural
e esperado e até positivo nesse ponto. E vocês errem. Vai aparecer erro. Por que eu digo que é positivo, gente? Porque é no momento que vocês erram que vocês podem construir um diagnóstico. Ou seja, vocês podem ver por que vocês erraram aquela questão. Se foi uma falta de atenção, se foi um problema de raciocínio. Vejo muitas vezes vocês... Professor, eu li essa questão aqui, mas eu não entendi, aí eu marquei essa porque eu não consegui raciocinar. Então, problema de raciocínio. Se foi um problema de vocabulário, ou se foi um problema de repertório. Vou colocar aqui em cima. Por que isso é importantíssimo que eu estou explicando aqui para vocês? Porque a partir daqui, é a partir desse diagnóstico que vocês vão resolver o problema. Se é um problema de atenção, buscar resolver o problema de atenção. Se é um problema de lógica, buscar treinar isso. Se é um problema de vocabulário, adquirir um novo vocabulário. Não tem jeito, é fazendo questão e desenvolvendo isso. E se é um problema de repertório, volta para o momento de aquisição de repertório. Na prática, eu estou querendo dizer, se você faz uma questão e você marca uma alternativa, porque você esqueceu sobre aquele tema, sobre aquele assunto, sobre aquele período, você volta e assiste de novo uma aula sobre aquele assunto. Ou volta e lê, né, no seu livro, na sua apostila, sobre aquele assunto. Então, faz a questão, toma consciência do erro, busca resolver e retorna. Esse é um esquema simples, mas difícil de ser aplicado porque exige esforço, certo? Então, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu agradeço demais quem ficou até aqui no vídeo. E eu queria, né, quem tiver aí, queria que vocês compartilhassem comigo as principais dificuldades que vocês têm em humanas. Podem ser pensadores, pensadoras, períodos históricos, conceitos filosóficos, qualquer coisa. Porque a partir desses comentários, é importante vocês comentarem porque isso ajuda no engajamento do vídeo. O comentário é a parte mais importante de todas. Mas é a partir desses comentários que eu vou pegar ideias para fazer novos vídeos. Então é isso. Muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com quem você acha que precisa ouvir esse tipo de coisa, que precisa se preparar para uma prova. E me sigam no Instagram, @profblanes. Tá certo? Beleza? Valeu!